Bom dia! Bom dia! Iniciando mais uma semana com o Evangelho do Lar, trazendo uma reflexão, pedindo a Deus que ilumine a nossa semana e que você tenha uma semana abençoada, de muita paz, de muito amor, de muita sabedoria para lidar com os conflitos, para lidar com as pessoas, para entender os seus sentimentos, para entender o seu ser. E nunca se esqueça, Deus te ama. Jesus é a prova disso. Então se permita transbordar, ouvir as pessoas e ser luz. Essa mensagem fez sentido para você? Clica no botão aqui, compartilhar, clica no coraçãozinho e vamos expandir para mais pessoas a palavra de Deus. Hoje nós estamos lendo a parte de Moisés e hoje entra num ponto no Evangelho que ele faz uma analogia entre a ciência e a religião. Como que os dois se conversam? Como que a religião pode conversar com a ciência e como que a ciência pode conversar com a religião? A gente vai ler um pedacinho e depois nós vamos comentar. Então é o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei e a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e as outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não quer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre as duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação, que muitos de exclusivismo de uma parte e de outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados e os ensinamentos devem receber seu complemento, em que o véu lançado propriamente sobre outras partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se poderá opor à irresistível lógica dos fatos. E o Espiritismo, ele veio trazer esse elo que faltava. Ele veio trazer a junção das duas. Por isso que fala que o Espiritismo, ele não é uma religião, ele é uma filosofia e ele é a ciência. Através do Espiritismo a gente consegue explicar muitas coisas que se você pegar só a Bíblia ou você pegar somente a ciência, você não consegue. E aí eu faço um parênteses, né? Eu conto uma parte sobre mim, que eu pegava muito a Bíblia e eu lia muito a Bíblia. E nessa mesma época eu estava estudando ciência. E aí você ia na Bíblia, aprendia uma coisa, eu ia na aula de ciência e aprendia outra, mas totalmente diferente. Eu falava, como? Eu falei, eu quero acreditar na ciência, que a ciência consegue provar. Através dos fatos, através dos carbonos, consegue datar o ano que o mundo foi criado, que nós vivemos no macaco. E a ciência, a religião, por outro lado, falou outra coisa. Mas o Espiritismo, ele mostra, tudo tem a ver, está tudo conectado. Tem uma explicação. É que nós, seres humanos, lá nos primórdios, nós não tínhamos linguagem. Então, quando a Bíblia veio, quando as primeiras pessoas começaram a escrever os pergaminhos, a linguagem ela era pobre. E foi colocado coisas que ainda não tínhamos explicação, não tinha sido descoberto. Então, a gente era pobre de linguagem, não conseguia explicar aquilo.
E então foi se colocando na Bíblia muito dessas coisas. Foi passado de gerações em gerações muito dessas coisas. E hoje tudo faz sentido para a Bíblia. Tudo faz sentido para a ciência. Porque está tudo conectado. Era só a linguagem que tinha que ser alinhada. E o Espiritismo ele veio trazer isso. Essa linguagem que faltava, essa explicação da linguagem que faltava. Sim. E nós temos que pensar também, né, o quanto o mundo evoluiu desde os primórdios, depois da vinda de Jesus. O mundo evoluiu, a ciência evoluiu, foram descobertas muitas, mas muitas tecnologias, muito sobre o corpo humano e a perfeição do corpo humano. Isso mostra o trabalho de Deus, mostra a sua particularidade, cada sua essência, cada sua célula. Então, vide, está tudo interligado. Porque quando você ora, você consegue a sua cura? Você já parou para pensar? Se tudo não tivesse conectado, Deus é tão perfeito, é tão amor, que Ele lhe dá a oportunidade, hora que a gente abaixa, é humilde e pede: Pai, eu preciso da sua ajuda. Pai, eu quero ser amparado porque eu estou precisando disso, disso, disso. Aonde que você identificou que você precisa? Tem vezes que foi através da ciência. E aí que entra forte o Espiritismo. Ele faz esse ensinamento, ele faz a junção que tudo faz parte de um Pai único. Tanto a matéria, os seres humanos, e tudo tem um porquê. Desde a abelhinha que voa ao mega computador. Tudo tem o seu porquê e a sua parte na evolução do ser humano. Então, e o principal, gente, a tecnologia pode avançar, as ciências intercalar. A ciência você prova através de física quântica, o poder das orações. Isso é comprovado cientificamente. Tem o teste da água, que se vocês não tiver curiosidade, como que é o nome do teste da água mesmo, Gê? Do Dr. Ricardo Haramoto. Haramoto. Joga no YouTube, você vai ver lá ele fala cientificamente, ele pega a amostra de água retirada de uma cachoeira, de um lugar específico, no coração de uma floresta, e lá ele faz ramificações. E nessas ramificações, uma amostra, ele só fala palavras ruins, outra amostra ele fala só de amor, outra ele fala algumas línguas, enfim, ele vai fazendo vários testes. E ele meio que congela, né, essas águas, e cada célula forma uma molécula. E depois de pronto esses testes, é incrível. Aquelas que tiveram palavras negativas, horríveis, ela simplesmente está totalmente deformada. Aquelas que tiveram palavras de amor, de esperança, parece uma coisa muito linda. Parece uma árvore cheia de detalhes, ramificações, espetacular. Convido vocês a fazer essa pesquisa. Ou seja, o poder está na sua mão de mudar a sua célula, de mudar tudo que está em sua volta. Mas a chave para isso só existe o amor. Gente, vocês tenham uma semana iluminada, tá bom? Fiquem com Deus. Pegando esse gancho, o Lê falou sobre esse experimento da água, realmente fica muito bonito quando é palavras de amor, quando são palavras de gratidão. E fica toda deformada quando são palavras de maldição, quando são palavras de egoísmo, quando é desprezo. E se você parar para pensar que nosso corpo humano, nós somos 70% água, você já imaginou o que nós estamos vibrando para dentro de nós, o que nós estamos levando para dentro de nós?
Então eu convido vocês, todo mundo, colocar e fazer essa pesquisa, experimento da água e ver como que elas ficam. E imaginar que tipo de sentimento, que tipo de... que está dentro de você. Qual daquelas são as Partículas. mais bonitas? Quais daquelas partículas você está vibrando, você está ingerindo para dentro de você? O que você está vibrando? E a ciência, ela veio trazer e explicar que nós somos regidos por várias leis. E uma das leis que nós somos regidos é a lei do progresso. E a ciência e a religião, ela é isso. Quando elas se juntar, elas vão entender que elas estão em cima dessa lei. Elas estão sendo regidas por essa lei. Então a religião, quando ela vem, quando ela traz um avanço, quando ela traz uma cura, quando ela trouxe para a mulher ter anestesia, ter a cesárea, ela está fazendo isso, é um progresso. Nós somos pautados em cima do progresso. E nós, como humanidade, só conseguimos evoluir através desse progresso. Quando nós estamos prontos para entender um pouquinho mais, vem um novo avatar ensinando algo a mais. Quando saímos do primórdio, do primitismo, e estava pronto para sair de uma escravidão, veio Moisés, nos tirando, nos apresentando as leis morais, nos fazendo viver em sociedade. E passou-se 400 anos, até que veio Jesus, ensinando o amor, mostrando que Deus é mais, que Deus não está fora, Deus está dentro, que nós não precisamos de rituais, que nós não precisamos de várias coisas, que é só nos conectar, nos religar com Deus, que Deus vai nos atender. Deixou várias orações. E depois disso veio o Espiritismo, e agora vai vindo outras coisas, conforme nós vamos evoluindo, conforme a evolução, a humanidade toda vai evoluindo, vão vindo novas coisas que vão se complementando. Deus, ele falava em parar. Por quê? A gente ainda não tinha entendimento. Então, se você pegar a Bíblia, ela fala de semeador, ela fala de agricultor, ela fala de pescador, porque era a linguagem da época. Quando Jesus veio, era aquela realidade. Se Jesus viesse hoje, ia ser uma outra realidade. Então, que a gente tenha isso em mente. Sim. E tem alguns que estão entrando agora, Gi. Fala qual que é o nome da experimento que a gente estava conversando sobre a água, né? Onde a água recebe palavras ruins, recebe palavras de amor, e depois eles cristalizam através do gelo e demonstra o que resultado foi. Como que é o nome do professor? É o Dr. Ricardo Aramuto. Aramuto. Tem no YouTube, é espetacular esse teste. Né? Experimento da água, que mostra como que fica, né, a água quando ela recebe palavras ruins e quando ela recebe palavras de amor. Fica uma árvore bonita, linda, e a outra totalmente desfarelada, triste. Né? Só para a gente encerrar, igual a gente falou, nosso corpo é 70% água. Então o que sai da sua boca influencia diretamente. Você influencia as outras pessoas. Né? Então o poder está na nossa mão. Jesus já falava, o orai e o vigiai. Ou seja, quando você ora, você joga coisas boas. A gente não tem como ficar orando todo o tempo, mas a gente tem como controlar tudo que nós falamos. E pensamos. Porque isso é interessante. Antigamente, você estava com raiva, você chamava outra pessoa pro duelo. Ia lá, pá, espada, morreu, acabou. Mesmo assim, ainda ficava continuando duelo mental. Hoje não existe isso. O duelo está aqui. Uma pessoa te fecha no semáforo, você duela. Uma pessoa fala uma coisa que você não gostou, você não se posiciona, você duela. Né? Então isso, gente, vai transformando. A ciência e a religião veio mostrar exatamente isso. Ela veio mostrar aqui, ó, o quanto eu estou fazendo mal para o meu corpo, para a minha vida e para a minha estrutura. Então, gente, agradecer, uma semana iluminada. E amanhã nós estamos de volta às 6 horas, trazendo mais uma palavra, mais um entendimento. Espero que tenha contribuído para vocês. E, de novo, fizer sentido, gente, compartilha, curta. E nós vamos deixar salvo o vídeo. Um bom dia para vocês.